Se não violar a propriedade de ninguém, não há problema nenhum em enriquecer. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber e narrado por Lea Far. Na segunda parte desta série, vimos que os malabarismos intelectuais que estatistas fazem para dizer que Jesus defendia a obediência a autoridades terrenas não se sustentam. Outro tópico que os fazem se contorcer intelectualmente é quando atacam o acúmulo de bens, tentando trazer a luta de classes para o cristianismo. Para isso, costumam citar Lucas, capítulo 18, versículo 24 e 25, que conta a história de um jovem rico que perguntou a Jesus como ele poderia alcançar a vida eterna. Jesus lhe diz que, além de seguir os mandamentos, deveria vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Essa resposta entristece o jovem. E então, Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguns interpretam essa passagem como um comentário antilibertário. Será? Em primeiro lugar, de acordo com a cosmovisão teológica cristã, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que qualquer pessoa entrar no reino de Deus. É impossível para qualquer um entrar no reino de Deus sozinho. A única maneira é por meio de Cristo. Portanto, os ricos não estão sozinhos nesse aspecto. Em segundo lugar, nessa passagem, Jesus está aconselhando não um rico qualquer, mas um jovem príncipe, um governante. O príncipe era uma daquelas pseudo-autoridades mundanas, que havia amealhado riquezas por meio de extorsão e roubo, via impostos. Assim, quando Jesus o aconselha a vender tudo o que tem e distribuir o montante aos pobres, ele está sendo profundamente libertário. Afinal, tudo que o príncipe tem fora pilhado. Como Santo Agostinho escreveu: o que são os reinos do mundo senão grandes pilhagens? E o que são as pilhagens senão pequenos reinos? Pois reinos são formados por homens, governados por príncipes, mantidos coesos pela força, sendo o butim dividido pela maneira estabelecida na lei. Se o mal cresce a tal ponto que se fixa em dado lugar, toma posse de cidades e subjuga pessoas, ele passa a se chamar reino. Como disse um pirata capturado por Alexandre o Grande, o rei da Macedônia: sou chamado de ladrão porque pilhei apenas um navio. Tu que apropriaste toda a terra, a ti chamo de imperador. Portanto, quando Jesus aconselhou aquele homem rico em particular, aquele príncipe, ele estava dizendo o que qualquer libertário diria naquela situação. Vejam, respeitando a regra áurea, não violando a propriedade privada de ninguém, não há nenhum problema em enriquecer. Porém, normalmente, em um esforço para se defender o socialismo, muitos dizem que Jesus era uma espécie de asceta, contrário à posse de bens materiais, especialmente quando tais bens pudessem ser usados para ajudar os pobres. Porém, o próprio Jesus refuta essa ideia. Mateus capítulo 26, versículo 6 ao 13 diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava sentado à mesa. Os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não mais haveis de ter sempre. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez em memória dela. Esse episódio demonstra de maneira inequívoca que a noção de que Jesus era um asceta não se sustenta. Além disso, quanto à obrigação de provermos para os outros, Paulo escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Mas claro que isso é impossível, não? Uma das coisas que incomoda os socialistas é a questão da usura, isto é, da cobrança de juros. Na única vez em que Jesus comentou sobre o assunto, ele se mostrou claramente a favor. Na parábola dos talentos, um homem viajando para um lugar distante deixa seus 3 servos com alguns talentos para que eles os usem da melhor maneira possível na sua ausência. Os 2 primeiros servos investem seus talentos e conseguem o dobro do que tinham inicialmente. O terceiro cava um buraco no chão e guarda o que tinha lá. Quando o Senhor volta, ele se alegra ao saber que os 2 primeiros servos fizeram bons investimentos e duplicaram seu capital. Porém, quando descobre que o terceiro servo apenas lhe entregou a quantia inicial, ele o repreende duramente.
Mas chegando também o que recebera 1 talento, ele disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia-o com juros. Alguém poderia apontar que em Lucas capítulo 6, versículo 34 e 35, Jesus nos disse para emprestar sem esperar nada de volta. Contudo, ele falou isso em um contexto mais amplo, relacionado com o perdão aos erros cometidos contra nós, inclusive dívidas não pagas. Um cristão não pode defender o uso da agressão estatal contra pessoas que estão acordando algo voluntariamente. Essa visão está de acordo com algo que vimos no primeiro vídeo desta série, a legitimidade absoluta de um indivíduo fazer o que quiser com a sua propriedade, como descrito por Jesus na parábola dos trabalhadores na vinha. Conforme a regra áurea nos mostra, podemos fazer o que quisermos com a nossa propriedade, desde que não violemos a de outrem. Neste momento, talvez alguns estatistas insistam no erro e digam que Jesus não pregava o respeito absoluto à propriedade. Para isso, talvez citem o episódio conhecido como a limpeza do templo, o único registro de um tumulto provocado por Jesus, como relatado por Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. Esse evento é frequentemente interpretado de forma errônea, como sendo uma espécie de revolta de Jesus em relação ao comércio dentro do templo. Assim, ele é usado como exemplo de uma postura antilibertária e anti-livre mercado por Cristo. Mas se fosse este o caso, não haveria necessidade de Jesus acusar os sacerdotes de terem transformado o templo em um covil de ladrões. Para entender ao que Jesus se referia, precisamos entender a natureza do que estava sendo vendido e comprado no templo, bem como a função dos cambistas. O que estava sendo comercializado no templo eram animais que eram sacrificados em expiação pelos pecados. A função dos cambistas era converter moedas romanas em moedas judaicas, que então poderiam ser usadas para comprar os animais. As pessoas que os compravam não os levavam para casa para comê-los. Se fosse esse o caso, Jesus não teria razão para se opor ao comércio conduzido no templo, e certamente não teria por que acusar os sacerdotes de roubo. Na verdade, os animais permaneciam no templo para serem sacrificados pelos sacerdotes. Dessa forma, aquele que comprou o animal e o ofereceu ao sacrifício teria seus pecados perdoados. Quando Jesus acusou os sacerdotes que conduziam essa prática de serem ladrões, ele estava dizendo que as pessoas que compravam os animais para serem sacrificados e para terem seus pecados perdoados estavam sendo lesadas. Logo, os sacrifícios animais não estavam fazendo nada por seus pecados. Em outras palavras, os sacerdotes estavam enganando o povo, vendendo algo que não alcançava o resultado alegado. Portanto, os sacerdotes estavam cometendo fraude, uma violação de propriedade privada. Agora, percebam o que estava em jogo ali. Jesus veio para salvar as almas. E ali, havia pessoas sendo enganadas e levadas a acreditar que os sacrifícios estavam salvando suas almas. Como dito em Hebreus capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Sendo o Messias, Jesus estava em uma posição única de determinar acuradamente se esses sacrifícios animais estavam cumprindo ou não o que lhes era alegado. E Jesus mostrou que os sacerdotes estavam enganando o povo. Assim, ele usou a força necessária para parar a agressão, a posição que, bem depois, a teoria libertária defenderia. É importante notar que apenas um verdadeiro profeta de Deus poderia ter tomado tal ação, pois qualquer pessoa normal não teria a informação necessária para detectar a fraude. Sendo assim, não só o uso da força por parte de Jesus foi bastante libertário, como esse uso teria sido inapropriado por qualquer outra pessoa. Além disso, o templo e sua mobília eram dedicados a Deus, com o templo sendo considerado a casa de Deus. Assim, Jesus estava simplesmente revirando suas próprias mesas em sua própria casa, sem colocar as mãos em ninguém. Entendido dessa forma, Jesus não estava sequer usando força retributiva contra a propriedade de outrem. No tempo de Jesus, assim como nos dias de hoje, legisladores, juízes, promotores e advogados tinham todos um sistema desenhado para eles. Eles não só escreviam as leis, como ficavam ricos acusando e defendendo os cidadãos dessas mesmas leis. Tal como hoje, o sistema judiciário estatal e monopolista era o que garantia poder aos políticos. Assim, naquela época,
Tal como nesta, havia um incentivo perverso para que a legislação fosse a mais arcana, ininteligível, contraditória e numerosa possível, fazendo com que os serviços dos participantes desse sistema fossem cada vez mais demandados. Sistemas judiciários estatais estão assentados naquele princípio satânico e não na lei natural, na regra áurea, na ética da propriedade privada. Jesus alertou os participantes desse sistema que arriscavam suas almas. Mas ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois que vejais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que gostariam de fazê-lo. Quanto a vós, peritos na lei, ai de vós também, porque sobrecarregais os homens com fardos que dificilmente podem carregar, e vós mesmos que não levantais nem um dedo para ajudá-los, ai de vós, mestre da lei, porque vos apoderastes da chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que estavam prestes a entrar. Isso não significa que todos os mestres da lei são injustos. Há aqueles que heroicamente defendem as pessoas das leis injustas, pelas quais seus colegas foram responsáveis. Porém, eles são uma minoria, graças aos incentivos perversos que existem no sistema. Em consonância com o alerta feito por Jesus contra os mestres da lei, está o conselho dado por ele para que evitássemos os tribunais estatais a todo custo, como relatado em Mateus capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário. Aproveite para fazer isso enquanto estiver no caminho com ele, para que não aconteça que o seu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te jogue na prisão. E também em Lucas capítulo 12, versículos 57 e 59. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te jogue na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Essas passagens demolem completamente a noção de que Jesus considerava como autoridades verdadeiras os que as leis estatais positivistas chamavam de autoridades. Paulo confirma isso em sua primeira carta aos Coríntios. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir ao juízo perante os injustos e não perante aos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, isso comprova que há uma falta entre vós. Terdes demanda uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e fazem isso com seus próprios irmãos. Isso demonstra de novo que as autoridades a que Paulo se referiu em Romanos 13 não poderiam ser as autoridades estatais, conforme vimos no segundo vídeo desta série. Assim também, nessa mesma linha de pensamento, escreve Tiago. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos? E não são os ricos que vos arrastam até os tribunais? Notem que a maioria dos ricos naquele tempo só eram ricos graças aos privilégios concedidos pelo Estado, especialmente a coleta de tributos. Assim, quando Tiago escreve ali sobre ricos oprimindo pobres e os levando aos tribunais, ele está falando de violações contra o direito natural de propriedade e não de pessoas se recusando a cumprir contratos feitos voluntariamente. Aquele que é subjugado pelas autoridades estatais não é livre, mas Cristo não nos chamou à liberdade? Essa discussão fica para o último vídeo desta série. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.